Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é dia 28, quarto domingo de abril, e nós estamos aqui trazendo para você a lição de número 4 da nossa revista Palavra e Vida. Atos 1, 12 a 25, o tema de hoje, a formação dos apóstolos. E vemos aí com que cuidado Jesus chamou os seus apóstolos, e ainda assim tivemos traição, negação, omissão, tanta coisa, né? Mas vamos lá à nossa lição. Qual o objetivo da lição de hoje? É que ao final você tenha entendido como foi a formação dos discípulos e como foi a chegada de Matias para compor o número de apóstolos. Entenderemos também a importância de tomar decisões sob a direção do Senhor. Então vamos lá. A escolha de um discípulo para substituir Judas Iscariote após sua morte, Mateus 27, 3 a 5, chamou a atenção de Lucas a ponto de narrar para Teófilo estas informações. Ser um discípulo de Jesus é uma honra eterna. Só de sermos chamados por ele já é um presente. Entretanto, estes homens foram chamados para andar com ele, para estar com ele na sua jornada, no seu ministério. Imagina ver seus milagres, abraçar Jesus, comer com ele, ouvir sua voz suave. Que presente os 12 discípulos tiveram. Porém, Judas quis algo a mais. Infelizmente, como narrado em Lucas 22, de 1 a 6 e 47 a 48, seu coração foi entregue à cobiça e ele entregou Jesus para ser aqueles, ele entregou Jesus para aqueles que o prenderiam e levariam à cruz. Após a traição, Mateus narra que Judas tira a própria vida e durante este período o grupo dos chamados por Jesus fica com o número de 11 discípulos. É neste cenário que Matias é escolhido. Vamos então entender este processo. Primeiro ponto da nossa lição: o processo de escolha. A escolha dos discípulos de Jesus não foi algo aleatório. Este chamado é simples, mas extraordinário. Não foram os poderosos os chamados por Jesus, mas homens que estavam trabalhando em alguma área da sociedade. Homens comuns com falhas, mas escolhidos após a oração que Jesus fez ao Pai, como Lucas registra no capítulo 6, versos 12 e 13. Você pode ler. Jesus orou para chamar cada um deles, um exemplo que nos dá para cada decisão que temos que tomar, escolhas que precisamos fazer. Sempre me perguntei, por que 12 e não 11 apóstolos? Certamente Jesus teve mais do que 12 discípulos. Lucas mesmo, o escritor de Lucas e Atos, não era um dos 12. Alguns comentaristas bíblicos dizem até que Lucas poderia ser um dos 2 discípulos que estavam indo para Emaús no dia que Jesus ressuscitou, ao terceiro dia. As mulheres que foram citadas por Lucas e pelos demais evangelistas
não foram contadas entre os 12, quando Jesus envia os 72, Lucas 10, 1 a 24. Então, são chamados, ou seja, estes são chamados de discípulos. Então, nós temos os apóstolos, assim catalogados, e mais alguns discípulos que participavam do grupo de evangelização de Jesus. Entretanto, o número 12 sempre teve uma grande importância e significado para os hebreus, judeus. A escolha de 12 e não 11 está intimamente ligada à ideia das 12 tribos que tiveram 12 líderes ou patriarcas, e nesta condição, o Messias, com nova aliança com 12 discípulos, apóstolos, continua a tratar a restauração de Israel e não isolar da história a já passada das 12 tribos e seus patriarcas. A igreja, o novo Israel, o povo de Deus, é o símbolo desta restauração. A nação estava organizada desta forma. 12 é um número significativo. E neste novo Israel, todos estavam congregados, homens, mulheres, crianças, judeus e gentios. Para isso, era fundamental a escolha de um novo apóstolo para compor o número de Jesus, o número que Jesus havia separado para esta importante missão. Ou seja, eram muitos discípulos, seguidores, porém apenas 12 foram escolhidos para serem apóstolos. Segundo ponto da nossa lição, a escolha de Matias. A narrativa de Lucas, falando sobre a escolha de Matias, parece passar em segundo plano na escolha dos 12. De fato, nunca mais lemos ou ouvimos falar de Matias, mas isso não tira de nós a importância que este texto tem para a tradição cristã. A escolha de Matias é pós a ascensão de Jesus, e não durante os 40 dias. Jesus poderia ter escolhido mais um enquanto estava ali. Jesus é perfeito em tudo que faz, e sua palavra não falha. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O tempo pertence a ele. E neste caso, o tempo da escolha era após a sua ascensão. Havia ali José chamado Barrabás, conhecido como Justo, e Matias, como diz Lucas em Atos 1:23, para tal. Pedro diz que o escolhido devia ser um discípulo que estava desde o início do ministério de Jesus, quando João o batiza, e deveria ser testemunha da ressurreição. Atos 1:21 e 22. Percebemos que Pedro põe os critérios exatos para a escolha neste substituto de Judas. Já haviam 2 homens ali, mas como escolher um deles apenas? Mais uma vez aprendemos. Fórmula e forma, oração e ação, assim como Jesus fez. Jesus orou e escolheu a dedo um por um. Agora eles tinham 2, onde só havia uma vaga a ser preenchida. Interessante, né? Fórmula: ter andado com Jesus desde o início, ver sua ressurreição e ser fruto de oração. Jesus havia mostrado a fórmula de seus e que deu certo. Então era inegociável
eles precisavam orar para escolher, mas a forma, como fazer? Forma. Jesus já havia ascendido aos céus. Eles deveriam então escolher, e a forma foi por meio de sorte. Você sabe o que era a escolha por sorte? Já pensou? Uma formação importante que você precisa ter é que sorte, no contexto bíblico, não tem a ver com a loteria aleatória ou uma loteria arbitrária. Tirar sorte era feito por meio de métodos específicos, com uso de pedras ou peças marcadas, que eram lançadas dentro de um recipiente, e em seguida era visto a posição que havia ficado no recipiente, ou eram colocadas dentro do recipiente e tirado deles aquele que era o escolhido. Por exemplo, imagine você colocando dentro de uma lata 2 pedras. Uma delas está marcada com uma tinta de alguma cor. Sem ver dentro da lata, você balança e retira da lata uma pedra. Sendo retirada a pedra marcada com a tinta, a sua escolha será um sim para algo, e a não pintada com a tinta será o seu não para tal decisão. Conseguiu compreender? Muitas decisões, após uma oração a Deus, eram tomadas desta maneira, pois era uma tradição entre os judeus. Veja lá Provérbios 16:33. No caso de Matias, era como se o próprio Deus, após a oração, estivesse escolhendo para eles aquele que seria o substituto de Judas Iscariote. Terceiro ponto da revista: um chamado para todos. Ser um discípulo é uma bênção. Ele nos escolheu não pelos nossos méritos, mas por graça do Senhor. Os apóstolos também foram assim, e do próprio Senhor receberam aquela missão única de dar sequência ao início da igreja na terra. Missão dada a estes 12, incluindo Paulo, como cita Lucas mais à frente, como vamos tratar nas próximas lições. Após a morte do último apóstolo, este chamado se encerra a um homem especificamente, e a igreja continua esta missão de ser apostólica, como diz o nosso princípio batista da Convenção Batista Brasileira. A apostolicidade da igreja é fruto deste chamado. Jesus a formou, assim como chamou aos 12 e deu a missão de anunciar as boas novas, investindo-os de autoridade para ensinar e proclamar sua verdade ao mundo. Os apóstolos foram chamados para participarem ativamente da missão de Jesus em formar sua igreja. Os discípulos foram comissionados para proclamar, tendo autoridade sobre espíritos contrários à obra de salvação, a curar e fazer discípulos. Essa responsabilidade assumida fez com que o reino de Deus expandisse de forma que o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos, com a igreja caindo na graça do povo. O chamado dos discípulos é de transformação e engajamento na obra. A missão continua. Deus tem confiado a missão de fazer discípulos a você, a mim, a todos nós. Conclusão.
percebemos que em cada chamado de Jesus há uma particularidade. Na vida de Matias também foi assim. Aprendemos neste chamado a dependência dos apóstolos em procurar fazer a vontade de Deus na escolha. A oração foi um ponto crucial para que a vontade de Deus fosse estabelecida. Agora, caminhando para o final da nossa lição, vamos ver aquele ponto especial para pensar e agir. Primeiro, somos chamados para sermos seguidores de Jesus. Este é um chamado universal para todos os salvos. Você é um genuíno seguidor de Jesus ou a sua maior referência é um líder político ou institucional ou até mesmo um influenciador das redes sociais? Hoje está muito em voga a personagem do influenciador, aquele que com as suas palavras influencia pessoas e elas passam a tomar não suas próprias decisões, mas as decisões recebidas por aquele influenciador. E às vezes se dão mal. Segundo, perceba que Matias e José Barsabas, corrigindo aqui, Barsabas, estiveram com Jesus em todos os momentos, desde o batismo até a ressurreição. Andar com Jesus é estar com Ele em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Andar com Jesus é um presente. Não deixe Jesus pelas suas frustrações pessoais. Jesus sempre está perto para nos consolar e ajudar nos processos da nossa vida. Aí vem a pergunta: você tem cumprido a determinação de Jesus de segurar o arado e não olhar para trás? A história do povo de Israel diz que, em certo momento, eles olhavam muito para trás, lamentando ter deixado o Egito, onde eles tinham de tudo melhor. Era o pensamento que eles tiveram naquele momento, quando na verdade não tinham nada de melhor. Às vezes também nós somos assim. Nós nos deixamos influenciar por opiniões completamente erradas e muitos se aborrecem e abandonam a igreja ao invés de se firmar com Jesus. Terceiro momento: qual a importância da oração em suas decisões? Antes de tomar a decisão, você ora? Ou você apenas ora consagrando a decisão que você já tomou? Muitas vezes oramos agradecendo a Deus: Senhor, muito obrigado por essa decisão que foi acertada. Mas você pediu a Deus para te orientar nessa decisão? Não é? Às vezes queremos agradecer a Deus por uma coisa que nós fizemos, não que Ele nos orientou a fazer. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, mais um domingo, mais um dia de estarmos na Tua presença, na Tua casa, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a que sintamos o prazer, a alegria e o desejo de estar na Tua casa com outros irmãos, para adorarmos o Teu nome, para cultuarmos ao Senhor, para cantarmos louvores e ouvir a Tua voz. Ó Deus bendito, perdoa, Senhor, os nossos pecados, aumenta a nossa fé, fortalece o nosso viver e dá-nos sempre da Tua graça, Pai. Abençoa as nossas famílias, abençoa, Senhor, os nossos filhos. Te agradecemos pela vida do Eduardo, que ontem completou mais um ano de vida. Abençoa, Senhor, os nossos netos, nossos bisnetos, Joaquim, que está
chegando, Deus, ó Senhor, vem fortalecer cada dia do nosso viver e que possamos em tudo andar na Tua presença, fazendo a Tua vontade. Usa-nos, ó Deus, para que o Teu Evangelho seja conhecido pelos povos distantes e pertos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. As últimas letras deste hino dizem o seguinte: na primeira estrofe, pois guardada em teu poder, não receio o furacão. E a última estrofe, confortar minha alma vem, queira sempre me valer. É uma oração que nós devemos fazer sempre, buscando em Jesus a resposta para as nossas perguntas, para os nossos questionamentos. Fica com Jesus. E mais, hoje é domingo, dia do Senhor. Se você não pôde estar na escola dominical ou não vai poder ir, não deixe de ir à igreja à noite. Aproveite o dia, almoçando em família, com amigos, à tarde descansando e logo à noite procure a casa do Senhor. Não fique em casa à mercê da internet, não. Ah, pastor, eu não vou, mas eu ouço, eu participo, eu vejo os cultos pela internet. São muitos. Vá à igreja, na comunhão com os demais irmãos. Abrace o seu pastor. Ouça, através dele, a voz de Jesus. E que a graça do Senhor seja com cada um de nós, com você, sua família. E amanhã, segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta, trazendo para você, no sistema de áudio, mais uma reflexão da palavra do Senhor, para a edificação das nossas vidas. A todos, um bom dia na graça e paz de Jesus. Amém, queridos?